bom dia a todos, bom dia papai, bom dia Espírito Santo, bom dia Jesus, obrigado Pai, obrigado Pai por mais um dia, por esta manhã, pela vida dos meus filhos, Pai eu oro, para que o Senhor abençoe o futuro, os sonhos e a jornada dos meus filhos em 2026, Pai, uma jornada de fé, esperança e bênçãos para o futuro, Pai. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. Senhor, volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, que meus filhos se aproximem do teu trono com reverência, Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai bondoso e fiel, Pai. Eu sei que o Senhor, Senhor, que o futuro é um mistério, Pai, mas para nós, mas não para ti. Pai, tu és Deus. Tu és Deus que já está no manhã. Tu és o Deus que conhece todos os passos antes que um seja dado. Tu és o Deus que tem domínio sobre tempos, estações, propósitos. E é justamente por isso que eu apresento o futuro dos meus filhos ao único que realmente pode moldá-los com perfeição, Pai. O Senhor, Pai. Porque eu sei bem os pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11, Pai. Pai, que meus filhos tenham sonhos aliados aos teus propósitos, Pai. Sonhos que ele já carrega, aqueles que vivem em seu coração esperando o momento certo, sonhos ainda não descobertos, Pai. Aqueles que o Senhor revelará no tempo certo, Pai. Aqueles vivos sonhos que parecem grandes demais, Pai. Aqueles que exigem fé para acreditar no impossível, Pai. E sobre os sonhos abandonados, Pai, aqueles que precisam ser restaurados e renovados, Pai, que haja restauração dos sonhos abandonados dos meus filhos, Pai. Pai, abençoa os sonhos deles, Pai. Tantos os sonhos que eles já carregam sobre, como também aqueles que estão por vir, Pai. Pai, há sonhos que eles acham que são grandes demais, há sonhos que eles abandonaram porque não sabiam como realizar, há sonhos que eles deixaram morrer por causa de frustrações do passado, Pai. E o Senhor, Pai, é o único que pode restaurar todos os sonhos dos meus filhos, Pai. Salmo 37:4, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, que o sopro do Espírito traga sobre a vida dos meus filhos esperança. Que o Espírito Santo sopre esperança renovada dentro deles, coragem, força para eles enfrentarem os desafios e avançarem com confiança, visão, Papai, clareza para enxergar o caminho que o Senhor preparou, criatividade, Pai, ideias divinas para realizar o impossível, Pai, ousadia, Pai, que o Teu Espírito traga determinação para conquistar novos territórios e clareza, Papai, direção precisa em cada passo da jornada, Pai. Pai, hoje que o Senhor sopre novamente esperança dentro deles, Pai. Pai, que os sonhos que o Senhor colocou dentro deles sejam despertados, Pai. Que a fé para acreditar volte com força na vida deles, Pai. Que eles vejam possibilidades onde antes onde viam apenas impossibilidades. Que eles reconheçam que não são pequenos demais para cumprir o que o Senhor preparou, Pai. Pois o Senhor os conhece, Papai. E o Senhor, Ele é o que vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará nem te desamparará, não temas, não te espantes, Deuteronômio 31:8, Pai,
Pai, que meus filhos tenham entendimento dessa palavra, Pai. Pai, que haja um florescimento de talentos na vida dos meus filhos, Pai. Pai, abençoa meus filhos, Pai. Abençoa os talentos, Pai, aqueles que já são visíveis e aqueles que estão escondidos, Pai. Talentos adormecidos, esquecidos, inexplorados ou subestimados, todos os talentos dos meus filhos sejam tocados pelo Senhor. Que em 2026 eles floresçam como nunca antes, Pai. Que o Senhor dê oportunidades certas, pessoas certas, recursos certos, ambiente certo, para que esses talentos se desenvolvam, Pai. Pai, eu declaro, Pai, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em todos, Pai. Pai, eu declaro que o Senhor, neste ano, Pai, estará trabalhando o talento dos meus filhos, Pai. Que eles tenham liberdade para tentar e crescer. Eu oro, Pai, sobre a vida dos meus filhos, Pai, uma jornada saudável, um crescimento sem exaustão, equilíbrio, um progresso sem burnout, um propósito, Pai, avanço sem pressa e oportunidades, Pai, clareza sem confusão. Pai, guia os meus filhos numa jornada saudável, equilibrada e cheia de propósito em 2026. Uma jornada de crescimento, mas não de exaustão. Pai, a Tua palavra em Filipenses 4:3 diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que os meus filhos possam enxergar essa palavra, Pai, crer nesta palavra, Pai, e viver conforme e segundo a Tua palavra, Pai. Pai, que eles continuem caminhando no ritmo do Espírito, Pai. Ritmo equilibrado, nem acelerado demais, nem lento demais. Ritmos, Pai, com sensibilidade espiritual, mantendo conexão com o Senhor. Propósito claro, avançando com direção divina, Pai, e firmeza constante, Pai. Sempre guiados pelas Tuas mãos, Pai. Pai, ensina-nos a caminhar no Espírito, Pai. Pai, que os projetos que eles iniciarem, Pai, iniciem com sabedoria, Pai. Que as tarefas que eles colocarem em prática sejam com excelência, Pai. E as decisões que eles tomarem, Pai, sejam guiadas pelo Teu Espírito. Pai, eu oro, Pai, pelos projetos que eles iniciaram em 2026. Oro pelas tarefas que eles colocaram em prática. Oro pelos estudos, trabalhos, atividades, desafios, decisões que farão parte da caminhada deles, Pai. Que tudo seja conduzido com sabedoria, que tudo seja guiado pelo Teu Espírito, Pai. Pai, eu oro, Pai, pelas bênçãos espirituais e bênçãos profissionais em cada fase dos meus filhos, Pai. Pai, que o Senhor abençoe os sonhos profissionais dos meus filhos, Pai. Abre portas, dá direção, confirma vocações, fortalece o trabalho, amplia a oportunidade, derrama estratégia, dá clareza sobre os caminhos profissionais que mais combinam com os talentos e a missão que o Senhor preparou, Pai. Planta dentro deles, Pai, sementes de futuro, curiosidade saudável, senso de propósito e amor pelo aprendizado, Pai. Tudo quanto te vier à mão para fazer fácil, conforme as Tuas forças, Eclesiastes 9:10, Pai. Pai, proteção divina nos caminhos, Pai. Não permita que meus filhos caminhem em ambientes que não foram preparados por Ti, Pai. Não permitas que ele entre em projetos, Pai, que vão ferir a alma deles, Pai. Não permita que eles invistam energia em lugares onde não há propósito, Pai.
Que o Senhor organize o futuro deles, pois só o Senhor pode fazer isso, Pai. Proteção de ambientes errados, Pai. Proteção da alma, proteção divina aos meus filhos. Guarda-os dos lugares não preparados por Ti. Livre-os dos projetos que ferem o coração deles, Pai. E guia-os, Pai, apenas para lugares com propósito. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansidamente em águas tranquilas. Salmo 23, 1 e 2, papai. Pai, amadurecimento emocional e espiritual na vida dos meus filhos, Pai. Papai querido, eu oro para que o futuro emocional deles também seja abençoado, que o Senhor prepare um ano de amadurecimento, equilíbrio, força interna, cura profunda, que eles aprendam a lidar com frustrações sem perder a esperança, que eles saibam enfrentar desafios com coragem, que eles saibam descansar quando necessário. Pai, eu oro para que o futuro espiritual dos meus filhos seja firme, que eles se aproximem de Ti como nunca antes, que eles tenham experiências reais com o Senhor, que eles ouçam a Tua voz, que eles entendam a Tua palavra, que eles se tornem íntimos do Espírito Santo, que eles desenvolvam uma fé que não balança com o vento, que não se perde com circunstâncias e não se apagam com problemas, Pai. Pai, eu declaro, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, 31, Pai, eu declaro sobre a vida dos meus filhos, Pai. Pai, eu oro por sonhos espirituais de impacto na vida deles. Sonhos de servir, usar os talentos para abençoar outras pessoas, de impactar, de fazer diferença no mundo ao redor e de propósito viver uma vida com significado eterno. Que eles não tenham vergonha na fé, que eles não escondam a luz, que eles não negociem valores, que eles sejam firmes, corajosos e verdadeiros, que eles se lembrem sempre: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Mateus 5, versículo 14, Pai. Pai, oro por relacionamentos saudáveis e divinos na vida dos meus filhos, encontros certos, que o Senhor prepare conexões divinas, proteção contra encontros errados, que o Senhor afaste vínculos destrutivos, maturidade relacional, sabedoria para amar e escolher bem, e proteção do coração, Papai. Guarda contra relacionamentos que destroem. A Tua palavra diz em 2 Coríntios 6,14: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e a comunhão tem a luz com as trevas, Pai. Os meus filhos, Pai, encontrem sempre, Pai, relacionamentos saudáveis e divinos, Pai. Proteção contra ataque ao futuro, Pai. Pai, protege meus filhos contra frustrações profundas, Pai. Aquelas que tentam quebrar a alma e roubar a esperança. Contra sonhos roubados, Pai, aquelas que o inimigo tenta apagar antes de nascer. Contra portas enganosas, aquelas que parecem boas, mas são armadilhas. Protege contra palavras duras, Pai, aquelas que tentam matar o que o Senhor plantou. Pai, guarda o futuro deles contra frustrações, Pai. Pai, que nenhuma arma forjada contra Ti prosperará, e toda língua que se levantar contra Ti, em juízo Tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Isaías 54, 17. Nenhuma arma forjada contra meus filhos prosperará, Papai. Papai,
discernimento para a oportunidade na vida deles, Pai. Pai, que eles possam reconhecer portas abertas pelo Senhor, ter coragem para entrar com confiança, sabedoria para permanecer no lugar certo, força para avançar com determinação e discernimento para dizer não quando for necessário. Eis que pus diante de ti uma porta aberta e ninguém pode fechar. Apocalipse 3, versículo 8. Pai, eu oro em 2026 por prosperidade financeira com sabedoria, Pai. Oro por administração sábia, Pai. Que eles aprendam a gerenciar recursos com responsabilidade e inteligência. Responsabilidade financeira, Pai. Que eles desenvolvam maturidade no trato com o dinheiro, Pai. Liberdade do medo, Pai. Que eles não se tornem prisioneiros de ansiedade financeira. Paz no provisionamento. Que eles tenham tranquilidade ao lidar com finanças. Prosperidade saudável. Aquela que vem acompanhada de paz, verdade e propósito. É isso que eu declaro sobre a vida dos meus filhos, Pai. Pai, a tua palavra diz em Filipenses 4,19: e o meu Deus, segundo as tuas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Eu declaro essa palavra sobre a vida dos meus filhos, em nome de Jesus. Amém. Bem, graças a Deus, Pai. Oro por caminhos sobrenaturais, Pai. Estradas no deserto, trilhas na mata, acesso impossível, caminhos surpreendentes e oportunidades divinas, Pai. Pai, guarda os caminhos de 2026 que ainda não existem. Abre estradas, trilhas, Pai. Abre acessos, Pai, caminhos, Pai. Oportunidades que só o Senhor pode criar, Pai. Eis que farei uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Isaías 43:19. Pai, oro por um futuro cheio de esperança. Mesmo quando o mundo estiver cheio de medo, cheio de propósito, mesmo quando as pessoas ao redor estiverem perdidas, cheio de sabedoria, mesmo quando muitos estiverem confusos, cheio de direção, mesmo quando tudo parecer incerto, cheio de vida, mesmo quando outros estiverem cansados. Pai, eu oro para que os meus filhos tenham um futuro, Pai, cheio de esperança, Pai. Ora a Deus, o Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz em crença, para que abundais em esperança pela virtude do Espírito Santo. Romanos 15, versículo 13. Pai, eu oro 2026, um ano para sonhos realizados. Senhor, que o futuro dos meus filhos seja cheio de sonhos realizados. Não porque eles lutam sozinhos, mas porque o Senhor abre caminhos e luta por eles, Pai. Que o futuro deles seja cheio de esperanças boas, surpresas boas. Não porque a vida é fácil, mas porque o Senhor é fiel. Que o futuro deles seja cheio de conquistas, não para inflar o ego, mas para glorificar a Ti, Pai. Pai, eu declaro, Provérbios 16:3, confia no Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos, Pai. Pai, oro por descobertas transformadoras na vida deles em 2026. Talentos escondidos, habilidades inexploradas, forças internas, propósito na rotina, alegria nos simples, paz na dificuldade, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais
preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, versículo 10. E 2026, Pai, na vida dos meus filhos seja um ano de construção, não de destruição. Um ano de crescimento, não de retrocesso. Um ano de portas abertas por Ti, não fechadas. Um ano de oportunidades divinas, não de confusões humanas. Um ano de visões ampliadas, não de limitações internas. Um ano de sonhos despertados e não de sonhos mortos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Salmo 127:1. Então eu oro que 2026 seja um ano de construção na vida dos meus filhos. Um ano de ousadia para avançar. Eu oro para que os meus filhos tenham ousadia para tentar, para aprender, para avançar, para acreditar, uma visão ampliada, fronteiras alargadas, capacidades aumentadas, entendimentos aprofundados, convicções fortalecidas, Pai. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação, segundo Timóteo 1, versículo 7. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Entrego o futuro dos meus filhos nas mãos certas, Pai. Nas tuas mãos, Pai. Porque se o futuro está nas tuas mãos, o coração pode descansar, Papai. Eu declaro com fé, o futuro dos meus filhos está seguro nas mãos do Pai. Eu faço uma declaração de confiança na vida dos meus filhos. O Senhor conhece cada passo da jornada deles, Pai. E uma declaração de paz. Meu coração descansa no cuidado divino. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Não permita jamais que o justo seja abalado. Salmo 55, 26. E eu declaro para 2026, Papai, sonhos vivos, um ano de sonhos despertados e realizados, metas cumpridas, um ano de conquistas e realizações, oportunidades divinas, um ano de portas abertas por Ti, Papai. Crescimento constante, um ano de desenvolvimento contínuo. Descobertas profundas, um ano de revelações transformadoras. Fortalecimento espiritual, um ano de intimidade com o Senhor, Papai. Direção clara, um ano de caminhos iluminados por Ti, Pai. Maturidade emocional, um ano de equilíbrio e sabedoria na vida dos meus filhos, Pai. Um ano de portas certas abertas, um ano de oportunidades no tempo perfeito e um ano de caminhada segura, um ano de passos firmes e protegidos, Pai. Pai, consagro o futuro dos meus filhos ao Senhor. Eu declaro que o futuro dos meus filhos, Pai, já está consagrado ao Senhor. Pai, o futuro deles pertence a Ti. A história deles está nas Tuas mãos, Papai. E o propósito no coração do Criador, do Deus eterno, do Deus vivo, Senhor, Papai. Pai, porque meus filhos pertencem a Ti, Pai. Porque a história deles está nas Tuas mãos. E porque o propósito deles nasceu no Teu coração, Pai. Eu oro isso em nome de Jesus. Apresente os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se na renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versículos 1 e 2. Eu declaro sobre a vida dos meus filhos, Pai, que eles poderão experimentar e comprovar a boa,
agradável e perfeita vontade do Senhor, papai. Obrigado, Pai. Eu oro em nome de Jesus, eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos, graças por existir. Eu os abençoo em nome de Jesus, pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Amém. E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Sou o pastor Roberto, apostolado aos pés de Cristo Jesus, apostolado de Pamplona, Espanha. Um grande beijo, um forte abraço. Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome.